nas comunicações parlamentares. Com a palavra, o deputado César, do PSDB. Senhor presidente, deputados, servidores, telespectadores, volto a essa tribuna para fazer uma análise e abordar, dentro dessa análise, dois temas principais. Primeiro, para fazer um balanço dos quase 4 meses, um balanço administrativo do governo da presidente Dilma, que revela, na verdade, a contramão do que foi anunciado na campanha petista, que garantia um país das maravilhas, o qual, abre aspas, não precisava sequer de ajuste fiscal e nem aumentar nunca a carga tributária. E que nós vemos é o contrário, e começo aqui a fazer a análise dos números oficiais. O governo gastou mais de 10 bilhões com pessoal e custeio no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período em 2010. Incluindo gastos com juros, a soma, deputado Pretório, chega a 13 bilhões e 200 milhões de reais gastos a mais. Os gastos sigilosos do cartão corporativo do gabinete da presidência somaram 1.600.000 reais nos 2 primeiros meses do governo Dilma, superando em 62% a média mensal de 2010, que foi de 512 mil reais. Em contrapartida, reduziu em 300 milhões os investimentos no mesmo período e apenas 0,1% do orçamento do PAC para 2011 foi efetivamente pago no primeiro trimestre, dos 40 bilhões e 100 milhões autorizados pelo orçamento vigente. Dos 8 bilhões empregados em investimentos no trimestre, 7,9 são restos a pagar da era Lula, situações que vai perdurar nos próximos meses. Dos 63 bilhões reservados para investimentos dos primeiros meses do governo Dilma, somente 3,9 foram empenhados quando você soma os recursos do PAC com os investimentos gerais. Desse montante, foram pagos efetivamente 306 milhões, o que representa apenas 0,3% dos investimentos previstos no orçamento. Passa a ser, a partir de então, uma peça de ficção. O governo Lula deixou mais de 120 bilhões de restos a pagar, o que ocasionou, evidentemente, com que se refizesse o pensamento da campanha e se pensasse em fazer a previsão de um corte no orçamento de 2011 de 50 bilhões, penalizando de forma extremamente dura áreas como a educação, a saúde, a habitação, para citar apenas 3 exemplos. A tesoura da presidente Dilma está cortando recursos de creches, hospitais, construção de unidades básicas de saúde e até mesmo de entidades voltadas para atender aos portadores de necessidades especiais, como as APAES e as pestalozes, o que, na verdade, é uma perversidade. Mais dias, menos dias, o governo do PT vai conhecer o verdadeiro significado do termo herança maldita. E a presidente Dilma nada terá que dizer, porque essa gastança, essa farra desmedida foi feita sob suas ordens para ganhar as eleições a qualquer custo. Este quadro de incertezas, por conta dessa situação e o total descontrole das contas públicas, se repete também na economia do Espírito Santo, com a falta de avanços na conhecida, entre aspas, e popular cabeça de burro enterrada da agenda velha da infraestrutura capixaba. O senhor presidente esteve lá recentemente e pôde constatar a situação do nosso aeroporto. Se fosse se dirigir às fazendas do Incapé de Pesquisa Agropecuária, na 262 em direção a Minas, se fosse se dirigir às fazendas do Sul, em Cachoeira ou do Norte, em Linhares, veria as condições das nossas estradas federais que estão em situações dramáticas, com muitas mortes, inclusive em função do alto fluxo e das condições de uma estrada que já citei aqui de manhã. Foi projetada em 60, asfaltado em próximo de 1970, e ainda
é a mesma estrada que em 1960 o engenheiro Belotti me falou que projetou a estrada que entre Vitória e o norte do estado passava 150 carros por dia. Hoje passa mais de 70 mil carros na mesma estrada. Por isso, além da ameaça dos royalties do pré-sal, que nós sofremos no ano passado e ainda vigora, como espada de Damocles na nossa cabeça, para piorar, surge uma outra que paira sobre a extinção do Fundo do Desenvolvimento das Atividades Portuárias, o Fundap, asfixiando os cofres do Estado e dos municípios.